CEO milionário, com vergonha de sua esposa grávida de gêmeos, deixa ela trancada na mansão e leva a amante para a festa. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Isadora observava seu reflexo no espelho veneziano que ocupava toda a parede do closet. Sua mão deslizou suavemente pela barriga de 6 meses, onde carregava os gêmeos. Deveria se sentir feliz, abençoada até, morando naquela mansão que parecia saída de um sonho. Mas tudo que sentia era um vazio esmagador. Senhora Isadora, trouxe seu chá da tarde? Alice entrou silenciosamente, como se temesse perturbar a quietude sufocante da casa. Obrigada, Alice. Isadora tentou sorrir, mas seus olhos castanhos denunciavam a tristeza que carregava. Kim, já saiu? Sim, senhora. Ele mencionou uma reunião importante. Sempre reuniões importantes. Sempre negócios urgentes. Qualquer coisa para evitar passar tempo com ela, a esposa que ele escondia do seu mundo polido e elegante. Alice, você pode me fazer companhia um pouco? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. A solidão às vezes era ensurdecedora demais. Alice hesitou por um momento, mas acabou se sentando na poltrona próxima. O tecido italiano de 12 mil reais por metro rangeu sob seu uniforme simples. A senhora não parece bem hoje, comentou gentilmente. Isadora respirou fundo, sentindo os bebês se moverem. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa, Alice. Conheci Kim quando trabalhava como recepcionista naquele hotel. Ele parecia tão diferente. Senhora, por favor, me chame só de Isadora quando estivermos sozinhas. O som do celular interrompeu a conversa. Era Kim. Isadora, sua voz soou fria, profissional. Não me espere para jantar. E lembre-se do que conversamos. Você precisa descansar. Nada de sair da mansão. Kim, eu só pensei que talvez pudéssemos... Não temos nada para discutir. Você está grávida, precisa se resguardar. É para seu próprio bem. A ligação terminou antes que ela pudesse responder. Isadora engoliu. O nó que se formou em sua garganta. Ele nem pergunta como estão os bebês, murmurou, mais para si mesma que para Alice. Caminhou até a janela da suíte master, observando os jardins impecáveis que se estendiam até onde a vista alcançava. Tudo ali era perfeito, controlado, sem vida, como ela própria se sentia. Sabe, Alice, às vezes sinto falta do barulho da rua onde cresci, das conversas dos vizinhos, do cheiro de café da padaria. Sua voz falhou. Aqui é tão silencioso que chega a doer. A senhora... Você é muito mais forte do que pensa, Isadora, Alice disse suavemente. Isadora tocou o vidro da janela, deixando seus dedos traçarem padrões invisíveis na superfície gelada. Lá fora, o dia chegava ao fim. O céu escurecia lentamente enquanto Isadora permanecia imóvel, perdida em seus pensamentos. Força! Sussurrou, sentindo os bebês se moverem novamente. Às vezes me pergunto se ainda sei o que é isso. Kim ajustava a gravata de seda preta em frente ao espelho do quarto, enquanto Isadora o observava sentada na beira da cama. Seus 6 meses de gestação a faziam se sentir ainda mais vulnerável naquele momento. Que horas você volta da festa? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Não sei, Kim respondeu sem olhar para ela. É um evento importante. Vários investidores estarão presentes. Isadora respirou fundo antes de fazer a próxima pergunta. Posso ir com você? Kim finalmente se virou. Seu olhar era uma mistura de irritação e desdém. Você está grávida, Isadora. Precisa descansar. Estou grávida, não doente. O médico disse que posso fazer atividades normais. Já conversamos sobre isso. Ele pegou o celular, verificando algumas mensagens. Marina Lee vai me acompanhar. Ela entende desse tipo de evento. O nome atingiu Isadora como um tapa. Marina Lee, a influenciadora que estava sempre nas capas de revistas,
conhecida por sua beleza e presença marcante nas redes sociais. Você vai levar ela? A voz de Isadora tremeu. Sua amante? Não seja ridícula. Kim pegou o paletó. Marina é uma parceira de negócios. Ela tem conexões importantes. Todo mundo sabe sobre vocês dois, Kim. Até os empregados comentam. Chega! Kim elevou a voz, fazendo Isadora se encolher. Você está histérica por causa da gravidez. Vou pedir para Alice trazer seu jantar no quarto. Ele caminhou até a porta, parando por um momento. Isadora, não tente sair. Já avisei os seguranças. A porta fechou com um clique suave. Isadora permaneceu imóvel por alguns minutos, até ouvir o som do carro de Kim deixando a propriedade. Suas mãos tremiam quando pegou o celular. As notificações começaram a chegar quase imediatamente. Fotos de Kim chegando ao evento, Marina Lee em um vestido vermelho deslumbrante ao seu lado. Os comentários nas redes sociais eram impiedosos. Coitada da esposa grávida em casa, ele nem disfarça mais. A Marina é muito mais o estilo dele. Alice entrou no quarto carregando uma bandeja. Seu olhar preocupado encontrou Isadora sentada no chão, encostada na cama, o celular ainda nas mãos. Senhora Isadora, Alice colocou a bandeja sobre a mesa e se aproximou cautelosamente. Você viu as fotos, Alice? Isadora mostrou o celular, sua voz embargada. Ele nem tenta esconder. Alice se sentou ao lado dela no chão, quebrando todo o protocolo. A senhora não merece isso. Talvez mereça. Isadora passou a mão pela barriga. Fui ingênua em pensar que um homem como ele poderia realmente amar alguém como eu. Não diga isso. Alice segurou a mão dela com firmeza. A senhora vale muito mais do que isso. O celular vibrou novamente. Mais fotos. Kim e Marina dançando, rindo, compartilhando intimidades que um homem casado não deveria ter com outra mulher. Meus filhos vão nascer em meio a isso tudo. Isadora sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo. Que tipo de vida eu dei para eles? Alice apertou a mão dela com mais força. No silêncio da mansão, apenas o som baixo dos soluços de Isadora eram ouvidos, enquanto nas redes sociais sua humilhação continuava sendo exposta para todos verem. Na cozinha da mansão, Isadora mexia distraidamente uma xícara de chá já frio. Era quase meia-noite. E Kim ainda não havia retornado da festa. Alice, que deveria ter encerrado seu turno há horas, permaneceu por conta própria. A senhora precisa comer algo, Alice disse, colocando um prato de torradas na frente de Isadora. Os bebês precisam de nutrição. Não consigo. Isadora empurrou o prato para longe. Toda vez que tento comer, lembro das fotos, dos comentários, das pessoas rindo de mim. Alice suspirou, puxando uma cadeira. Era algo que nunca fazia. Durante o dia, quando as regras da casa eram rigorosamente seguidas. Como você consegue, Alice? Isadora perguntou subitamente. Como eu consigo o quê? Ser tão forte. Você cria seus filhos sozinha, trabalha, estuda. Eu tenho tudo isso. Isadora gesticulou para a cozinha luxuosa. E mesmo assim me sinto tão fraca. Força não tem nada a ver com dinheiro, senhora Isadora. Tem a ver com escolhas. Que escolhas eu tenho? Isadora passou a mão pela barriga. Estou presa aqui, grávida de gêmeos, dependendo de um homem que me despreza. Nem minha própria família posso ver. Sempre há escolhas. Alice hesitou por um momento antes de continuar. Quando meu marido me abandonou, pensei que meu mundo tinha acabado. Mas tinha 2 crianças para criar, não podia desistir. O que você fez primeiro? Chorei muito. Alice sorriu tristemente. Depois levantei a cabeça. Arrumei 2 empregos. Dormia 4 horas por noite para conseguir estudar. Hoje meus filhos estão na faculdade. Isadora levantou os olhos, encontrando o olhar firme de Alice. Como você superou o medo? Não superei. Ainda tenho medo todos os dias, mas aprendi que medo pode ser combustível, senhora Isadora. Pode nos paralisar ou nos fazer mover. Tenho tanto medo, Alice.
A voz de Isadora tremeu. Medo de criar meus filhos nesse ambiente tóxico. Medo de não conseguir protegê-los. Kim, ele nem permite que eu escolha o nome deles. A senhora já pensou em nomes? Miguel e Gabriel. Isadora sorriu pela primeira vez naquela noite. Sempre sonhei com esses nomes. São nomes lindos. Alice apertou a mão de Isadora. E sabe de uma coisa? Seus filhos já têm algo que os meus não tiveram no início. Uma mãe que pensa neles antes de si mesma. O som de um carro chegando quebrou o momento. Kim estava de volta. Preciso ir. Alice levantou-se rapidamente. Mas antes, senhora Isadora, me prometa uma coisa. O quê? Prometa que vai começar a guardar um pouco do dinheiro que ele te dá. Nem que seja bem pouquinho. Um dia pode precisar. Isadora concordou, sentindo uma fagulha de determinação nascer dentro de si. E senhora, Alice parou na porta da cozinha. Miguel e Gabriel vão ter orgulho da mãe que tem. Só precisam que ela acredite em si mesma primeiro. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Isadora sentiu os bebês se moverem. E não eram apenas movimentos que a assustavam, eram lembretes de que precisava ser mais forte. Por Miguel, por Gabriel e finalmente por si mesma. O quarto estava escuro quando Kim finalmente chegou. Isadora fingiu dormir, sentindo o cheiro de perfume feminino que não era seu quando ele passou. As imagens da festa ainda queimavam em sua mente. Marina Lee pendurada em seu braço, os sorrisos, as danças, os olhares. Seu celular vibrou mais uma vez. Era outra notificação de uma coluna de fofocas. CEO Kim Choi e influenciadora Marina Lee. O novo casal do momento. Esposa grávida permanece em reclusão. Isadora bloqueou a tela, mas não antes de ver os comentários. Ela devia saber que era só interesse. Casou com um homem rico e agora reclama? A Marina combina muito mais com ele. O som do chuveiro, ligado no banheiro da suíte, a trouxe de volta à realidade. Levantou-se devagar, apoiando a mão nas costas por causa do peso da gravidez, e caminhou até a varanda. Senhora, a voz de Alice soou baixa do lado de fora da porta. Trouxe um chá para ajudar a dormir. Pode entrar, Alice. A empregada entrou silenciosamente, colocando a xícara sobre o criado mudo. A senhora não devia ficar vendo essas notícias. Como não ver? É tudo que as pessoas falam. Isadora segurou o celular com força. Sabia que tem uma hashtag? Coitada da grávida, estou virando piada nacional. As pessoas são cruéis quando estão escondidas atrás de telas, Alice respondeu, ajudando Isadora a se sentar na poltrona. Minha irmã ligou hoje. Isadora enxugou uma lágrima. Disse que viu as fotos no jornal, que não me reconhece mais. A Júlia sempre foi tão protetora comigo, e agora nem ela entende por que ainda estou aqui. E por que está? Alice perguntou suavemente. Isadora ficou em silêncio por um momento. No início era amor, depois virou medo, agora... Ela acariciou a barriga. Agora são eles. Tenho medo do que Kim pode fazer se eu tentar ir embora. A senhora tem direitos. Os bebês têm direitos. Kim tem poder, Alice. Tem dinheiro. Tem influência. Isadora pegou o celular novamente, mostrando mais fotos do evento. Olha isso, ele nem tenta esconder mais. A Marina postou nos stories deles jantando juntos. O barulho do chuveiro parou. Alice rapidamente se afastou, voltando. À postura formal. Seu chá, senhora, com mel como gosta. Kim saiu do banheiro, ignorando a presença de ambas. Deitou-se e apagou sua luz de cabeceira sem dizer uma palavra. No silêncio que seguiu, Isadora permaneceu na poltrona, observando a cidade através da janela. Os bebês se moviam inquietos, como se sentissem sua angústia. Pensou nas palavras de Alice sobre escolhas e força. Pegou o celular uma última vez, mas agora abriu o aplicativo do banco. O saldo da sua conta pessoal piscava na tela. Uma quantia que antes parecia tão generosa, agora parecia sua única chance de liberdade. Preciso começar a pensar como uma mãe, sussurrou para si mesma.
Não posso deixar meus filhos crescerem vendo a mãe deles sendo humilhada assim. Abriu sua galeria de fotos e apagou todas as imagens do casamento com Kim. Depois, deletou o aplicativo de notícias e todas as redes sociais do celular. Eram passos pequenos, mas significativos. Miguel e Gabriel, sussurrou para sua barriga, usando pela primeira vez os nomes que havia escolhido, mesmo que apenas em pensamento. Mamãe promete que vai fazer melhor por vocês. Não vou deixar que cresçam achando que isso é normal, que é assim que uma família deve ser. Aquela noite, Isadora dormiu com um plano começando a se formar em sua mente. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo mais forte crescendo junto com ele. Determinação. A manhã estava clara quando Isadora acordou. Kim já havia saído para o trabalho como sempre, sem se despedir. Ela observou o quarto vazio, sentindo uma urgência diferente naquele dia. Alice, chamou após apertar o interfone da cozinha. Pode vir aqui um momento? Minutos depois, Alice entrou no quarto encontrando Isadora já vestida com um vestido simples. Quero sair um pouco, Isadora anunciou, sua voz mais firme que o normal. Senhora, o Sr. Kim deixou ordens expressas. Só uma volta pelo quarteirão, Alice. Isadora ajustou o vestido sobre a barriga. Preciso respirar ar fresco, ver pessoas. Não aguento mais essas paredes. Alice hesitou, olhando para a porta. Os seguranças... Você pode me acompanhar, por favor. Os olhos de Isadora brilhavam com determinação. Diga que vai me levar para fazer exames. Eles não questionam assuntos médicos. A senhora tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de algo. Alice concordou lentamente. Vou pegar sua bolsa e avisar na guarita. 15 minutos depois, elas passavam pelos portões da mansão. O coração de Isadora batia acelerado. Metade medo, metade excitação. Respire fundo, Alice instruiu, notando seu nervosismo. Ninguém está olhando. Era verdade. As pessoas na rua passavam apressadas, absortas em suas próprias vidas. Ninguém prestava atenção na mulher grávida que caminhava devagar pela calçada. É estranho, Isadora comentou, parando para observar uma cafeteria. Lá dentro, me sinto tão vigiada. Aqui fora, sou só mais uma pessoa. A senhora é mais do que as paredes daquela casa. Continuaram caminhando, Isadora parando ocasionalmente para recuperar o fôlego. Passou por uma banca de jornal e viu seu rosto em uma revista. Uma foto antiga do casamento com Kim. Não olhe. Alice tentou distraí-la. Não, está tudo bem. Isadora sorriu tristemente. Aquela mulher da foto, ela parecia tão feliz, tão cheia de sonhos. Às vezes me pergunto o que diria para ela se pudesse voltar no tempo. E o que diria? Para confiar mais em si mesma, para não ter medo de dizer não. Isadora acariciou a barriga, para lembrar que amor não deveria doer assim. Passaram por um parquinho, onde mães brincavam com seus filhos. Isadora parou, observando a cena. Quero isso para eles, Alice. Sua voz estava embargada. Quero que meus filhos possam brincar ao ar livre, ter uma vida normal. Não quero que cresçam trancados como eu. A senhora pode dar isso a eles. Posso. Isadora se virou para Alice. Como? Kim controla tudo. O dinheiro, os funcionários, minha vida inteira. Comece aos poucos. Guarde dinheiro como conversamos. Faça cópias dos documentos importantes. Mantenha contato com sua família. Alice falou baixo, mas com firmeza. Um passo de cada vez. Voltaram para a mansão depois, de 40 minutos. Para Isadora, foi como voltar a uma gaiola, mas algo havia mudado dentro dela. Alice, chamou, antes da empregada sair do quarto. Obrigada, por hoje, por tudo. A senhora é mais forte do que pensa. Só precisava lembrar como é estar livre. E naquela noite, quando Kim chegou em casa, Isadora não fingiu dormir.
Estava sentada na poltrona, lendo um livro sobre gravidez que Alice havia lhe emprestado. Onde você foi hoje? Ele perguntou seu tom acusador. Fazer exames, respondeu simplesmente, sem desviar os olhos do livro. Era uma pequena mentira, uma pequena rebelião. Mas para Isadora foi o primeiro passo de uma longa jornada em direção à sua liberdade. A primeira contração pegou Isadora de surpresa durante o café da manhã. Era muito cedo, apenas 34 semanas de gestação. Alice! Ela chamou segurando a barriga. Algo está errado. Alice correu para a cozinha, encontrando Isadora apoiada na mesa. Há quanto tempo está sentindo dor? Começou agora. Isadora respirou fundo. É muito cedo, Alice. Eles não podem nascer ainda. Vou chamar o motorista. A senhora consegue andar até o carro? Enquanto Alice organizava tudo, Isadora tentou ligar para Kim. Caixa postal. Tentou novamente. Nada. Ele não atende, murmurou, outra contração a fazendo-se curvar. Depois tentamos de novo. Agora precisamos ir ao hospital. No carro, as contrações ficaram mais frequentes. Alice segurava sua mão, cronometrando o tempo entre elas. Ligue para a Júlia, Isadora pediu, referindo-se à sua irmã. Ela precisa saber. Na clínica particular, a equipe médica já estava preparada. O Dr. Santos, seu obstetra, a examinou rapidamente. Os bebês estão vindo, Isadora. Não podemos impedir agora. Ele olhou para os monitores. Vamos fazer uma cesariana de emergência. Mas é muito cedo. Eles são fortes como a mãe. O médico sorriu gentilmente. Vamos cuidar bem deles. Alice permaneceu ao seu lado até a porta do centro cirúrgico. Vou continuar tentando. Falar com o Sr. Kim. Alice. Isadora segurou sua mão. Se algo acontecer, nada vai acontecer. A senhora é forte. E esses meninos também. Na sala de cirurgia, sob a luz forte, Isadora sentiu medo. Não do procedimento, mas de enfrentar tudo aquilo sozinha. O primeiro choro foi ouvido na sala às 9h47 da manhã. É um menino, anunciou o Dr. Santos. 2 minutos depois, outro choro se juntou ao primeiro. E aqui está. O irmão dele, Isadora chorou ao ouvir seus filhos pela primeira vez. Posso vê-los? Eles precisam ir direto para a UTI neonatal, explicou o médico. Nasceram um pouco prematuros, mas estão bem. Quando Isadora acordou no quarto, Kim estava lá, parado perto da janela. Por que não me avisou antes? Tentei te ligar várias vezes. Sua voz estava rouca. Onde você estava? Kim não respondeu. Já os vi na UTI. São pequenos demais. São prematuros, Kim, mas são fortes. Precisamos registrá-los. Pensei em nomes coreanos. Miguel e Gabriel. Isadora o interrompeu, sua voz firme. Esses são os nomes deles. Isadora. Não, Kim. Carreguei eles por 7 meses. Passei por tudo sozinha. Os nomes serão Miguel e Gabriel. Antes que ele pudesse responder, Júlia entrou no quarto. Ao ver Kim, hesitou. Entre, Júlia. Isadora estendeu a mão para a irmã. Conheceu seus sobrinhos? São lindos, Isa. Júlia abraçou a irmã, ignorando Kim. Pequeninos, mas lindos. Kim saiu do quarto sem dizer mais nada. Isadora respirou aliviada. Como você está realmente? Júlia perguntou baixinho, assustada, feliz, preocupada. Isadora sorriu entre lágrimas. Alice entrou trazendo água. Os médicos disseram que a senhora já pode ir ver os bebês na UTI. Em uma cadeira de rodas, Isadora foi levada até seus filhos. Através do vidro da incubadora, observou seus rostos delicados. Miguel e Gabriel, sussurrou, tocando o vidro suavemente. Mamãe está aqui, e prometo que vou lutar por vocês todos os dias da minha vida. 2 semanas após o nascimento dos gêmeos, Isadora e os bebês retornaram à mansão. O quarto das crianças estava pronto, decorado em tons suaves de azul e branco, uma extravagância que Kim fez questão de providenciar. Onde quer que eu...
Coloque as mamadeiras, senhora. Alice perguntou, organizando os itens dos bebês. No quarto deles mesmo. Vou dormir lá por enquanto. O Sr. Kim não vai gostar disso. O Sr. Kim mal aparece em casa. Isadora ajustou Miguel no colo, enquanto Gabriel dormia no berço. E quando está aqui, só reclama do choro deles. Como se tivesse ouvido seu nome, Kim entrou no quarto. Seu olhar percorreu o ambiente, parando em Isadora. Precisamos conversar. Ele disse secamente. Alice pegou Miguel dos braços de Isadora. Vou dar o banho neles, senhora. Quando ficaram sozinhos, Kim fechou a porta. Vi as fotos que você postou dos bebês. Algum problema em mostrar meus filhos para minha família? São meus filhos também, e não quero suas origens expostas nas redes sociais. Isadora sentiu o sangue ferver. Minhas origens? É isso que te incomoda? Que as pessoas vejam que seus filhos têm uma mãe que não nasceu em berço de ouro? Não distorça minhas palavras. Não preciso distorcer nada, Kim. Você deixa tudo muito claro. Ela se aproximou dele. Sabe o que mais postei? As fotos da Marina te beijando na festa beneficente de ontem. Kim empalideceu. Você está obsessiva. Não, estou acordando. Finalmente. Isadora manteve a voz firme. Enquanto eu estava no hospital com seus filhos prematuros, você estava com ela. Isso é diferente. Claro que é. É sempre diferente quando te convém. Ela caminhou até a janela. Mas sabe o que mudou, Kim? Eu não sou mais só eu. Tenho 2 filhos para criar. Está me ameaçando? Estou te avisando. Não vou permitir que eles cresçam vendo a mãe ser humilhada. Kim riu sem humor. E o que você vai fazer? Não tem nada sem mim. Tenho minha dignidade. E agora tenho 2 motivos para lutar por ela. O choro de Gabriel interrompeu a discussão. Alice entrou rapidamente, pegando o bebê no colo. Ele está com fome, senhora. Isadora pegou o filho, sentando-se na poltrona para amamentá-lo. Kim observou a cena com uma expressão ilegível. Essa conversa não acabou, ele disse antes de sair. Não acabou, Isadora murmurou, olhando para o filho em seus braços. Mas agora vai ser diferente. Alice voltou com Miguel, que também começava a chorar de fome. A senhora está bem? Estou, Alice. Isadora sorriu, ajeitando os 2 bebês. Estou realmente bem. Ele não vai aceitar fácil. Não espero que aceite, mas também não espero mais migalhas de respeito. Isadora beijou a cabeça. De cada filho, esses meninos merecem ver a mãe deles forte. Naquela noite, enquanto os gêmeos dormiam, Isadora permaneceu na poltrona entre os 2 berços, observando seus filhos. Miguel se mexeu no sono, sua pequena mão se fechando e abrindo como se procurasse algo. Gabriel suspirou profundamente, tão parecido com o irmão, mas já com sua própria personalidade. Vocês são minha força, sussurrou Isadora, tocando suavemente cada berço. E por vocês, tudo vai ser diferente agora. Alice entrou silenciosamente para deixar as mamadeiras prontas para a madrugada. Eles são tão pequenos, comentou baixinho, mas trouxeram uma Isadora tão grande. Isadora sorriu, sem desviar os olhos dos filhos. Agora, o silêncio da mansão não a sufocava. Neste momento, era apenas a paz da noite, embalando o sono de seus maiores motivos para ser forte. Um mês após o confronto com Kim, Isadora organizava silenciosamente uma caixa com documentos importantes enquanto os gêmeos dormiam. Certidões de nascimento, carteiras de vacinação, seus documentos pessoais, tudo precisava estar em ordem. Encontrei um apartamento que pode interessar a senhora, Alice sussurrou, entrando no quarto com as mamadeiras da noite. É pequeno, mas tem 2 quartos e fica perto de uma creche boa. Quanto? 3.000 por mês com condomínio. Isadora fez as contas mentalmente. O dinheiro que vinha guardando daria para alguns meses, mas precisaria de uma fonte de renda estável. Mandei meu currículo para algumas escolas, revelou. Posso voltar a dar aulas de português. A senhora tem certeza?
Kim não vai aceitar. Não preciso mais da aceitação dele, Alice. Isadora guardou a caixa no fundo do armário. Preciso dar um futuro digno para os meus filhos. Gabriel começou a choramingar no berço. Isadora o pegou antes que acordasse Miguel. Ei, pequeno, murmurou ninando-o. Mamãe está aqui. Senhora? Alice hesitou. Kim deixou flores e um cartão na cozinha hoje cedo. Pode jogar fora. Ele está tentando manter as aparências, Alice. Como sempre, Isadora beijou a cabeça do filho. Ontem mesmo vi fotos dele com a Marina em um restaurante. O som de passos no corredor as fez silenciar. Kim apareceu na porta, parecendo cansado. Podemos conversar? Os meninos acabaram de dormir. Por favor, Isadora. Estou tentando consertar as coisas. Ela colocou Gabriel delicadamente no berço. Alice, pode ficar com eles um momento? No escritório, Kim tentou segurar sua mão. Isadora se afastou. Sei que errei, ele começou. Mas podemos recomeçar, pelos meninos. Pelos meninos é que preciso partir, Kim. Do que está falando? Não quero que cresçam achando normal ter um pai ausente e uma mãe infeliz. Você tem tudo aqui, Kim argumentou. Conforto, segurança. Tenho uma prisão dourada. Isadora o encarou. Mas agora tenho algo mais importante que conforto. Tenho que dar exemplo para os meus filhos. Está sendo dramática. Não, estou sendo mãe. Ela caminhou até a porta. E uma boa mãe ensina seus filhos sobre respeito próprio. De volta ao quarto dos bebês, Isadora encontrou Alice ninando Miguel. Ele tentou te convencer? Sim, mas não sou mais aquela menina deslumbrada que conheceu. Alice sorriu. Não, não é. É uma mulher forte agora. Uma mulher que precisa de um emprego. Isadora pegou seu notebook. Me ajuda a atualizar meu currículo? Passaram a próxima hora trabalhando enquanto os gêmeos dormiam. Cada palavra digitada era um passo em direção à liberdade que Isadora tanto almejava. Amanhã vou ver aquele apartamento, decidiu. Se der certo, começo a organizar a mudança aos poucos. A senhora tem minha ajuda, sempre. Isadora abraçou Alice, deixando algumas lágrimas caírem. Não eram mais lágrimas de tristeza, mas de esperança. Isadora aguardou a chegada de Kim do trabalho, enquanto os gêmeos dormiam em seus berços. Alice permaneceu na mansão a pedido dela. O momento decisivo havia chegado. Precisamos conversar, ela disse quando ele entrou no escritório. Kim afrouxou a gravata, sentando-se em sua poltrona de couro. Estou deixando a mansão. Já aluguei um apartamento e começo a dar aulas na semana que vem. O silêncio que se seguiu foi denso. O rosto de Kim transformou-se de descrença em fúria contida. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Meus filhos não vão sair daqui. Ele se levantou, a voz elevada. Você não tem condições de sustentá-los. Tenho diploma, experiência e determinação. É o suficiente. Kim soltou uma risada de desdém. Acha mesmo que vai conseguir dar a eles a vida que tem aqui com um salário de professora? Vou dar algo mais importante que luxo. Vou dar exemplo de dignidade. Vou cortar seu acesso às contas. Kim ameaçou. Vou contratar os melhores advogados. Já tirei cópias de tudo. Isadora manteve a voz firme. Suas traições, suas ausências, tudo documentado. Quer mesmo levar isso para a justiça? Está me chantageando? Estou sendo prática, como você me ensinou. Kim respirou fundo, sua expressão mudando de raiva para cansaço. Os meninos precisam do pai. Concordo. E pode vê-los quando quiser, desde que respeite meus limites. Limites? Ele se aproximou. Que limites? Minha casa, minhas regras, sem Marina, sem jogos psicológicos, sem tentar me diminuir na frente deles. Você mudou, Kim observou. Cresci. A Isadora que você podia manipular não existe mais. Ele se sentou novamente, parecendo subitamente mais velho. Quando? Final de semana. Já está tudo organizado.
E não há nada que eu possa fazer para impedir? Não, Isadora o encarou, porque não é sobre você, é sobre mim, sobre nossos filhos, sobre o futuro que preciso construir. Kim ficou em silêncio por um longo momento. Posso ver os meninos antes de dormir? Claro, são seus filhos também. Enquanto Kim subia para o quarto dos gêmeos, Isadora permaneceu no escritório, suas pernas tremendo. Alice entrou silenciosamente. Acabou? Sim. Isadora respirou, fundo. Mais fácil do que imaginei. Quando Kim desceu, parou na porta do escritório. Quero ver os meninos todo domingo. Pode ver. E quero saber onde vão morar. Passarei o endereço. Ele concordou com a cabeça, pegando sua pasta. Isadora, sim, sinto muito por tudo. Ela apenas balançou a cabeça, observando-o sair. O silêncio que se seguiu trouxe uma sensação de leveza que há muito não sentia. Mais tarde, no quarto dos gêmeos, Isadora observava seus filhos dormirem. Miguel e Gabriel, tão pequenos e já responsáveis por uma transformação tão grande. Por eles, havia descoberto uma força que nem sabia existir. O futuro seria diferente agora, não mais fácil, mas certamente mais digno. Isso, ela sabia, era tudo que precisava para seguir em frente. O apartamento era pequeno, mas a luz natural que entrava pelas janelas o tornava acolhedor. Isadora organizava as últimas caixas enquanto Alice arrumava o quarto dos gêmeos. Ainda, não acredito que deixou aquele emprego na mansão por mim, Isadora comentou, dobrando algumas roupas. Não foi só pela senhora. Também precisava de mudança. Alice sorriu, pendurando pequenas cortinas azuis. Além disso, cuidar dos gêmeos meio período me permite estudar enfermagem. Miguel choramingou no berço improvisado da sala. Isadora o pegou no colo, andando pelo apartamento. Olha só, filho, esse é nosso novo lar. Ela parou junto à janela. Não tem piscina nem jardim, mas tem muito amor. O interfone tocou. Era Kim, pontualmente às 10 horas de domingo, como combinado. Quer que eu abra? Alice perguntou. Não, pode deixar. Kim entrou no apartamento, seus olhos percorrendo o ambiente. Isadora notou seu desconforto com a simplicidade do lugar. Os meninos acabaram de acordar, ela disse. Esse lugar é... Ele começou. Nosso lar, Isadora completou firme, e é perfeito assim. Kim caminhou até Gabriel, que brincava no tapete da sala. O bebê sorriu ao ver o pai esticando os bracinhos. Eles parecem bem, ele comentou, pegando o filho. Estão, crianças se adaptam facilmente. Alice saiu discretamente para a cozinha, deixando-os a sós. Você também parece bem, Kim observou. Estou, pela primeira vez em muito tempo. O dinheiro vai ser suficiente? Vou dar meu jeito. Isadora ajeitou Miguel no colo. Começo a dar aulas amanhã. Alice fica com eles durante a manhã. Kim passou 1 hora com os gêmeos. A formalidade entre eles era enorme, mas civilizada. Quando ele se preparou para sair, parou na porta. Se precisar de algo, vamos ficar bem, Isadora garantiu. Depois que ele saiu, Alice voltou para a sala. A senhora está tremendo. É estranho. Isadora sentou-se no sofá simples. Ver ele aqui, nesse espaço tão diferente da mansão. Mas é um espaço seu. Nosso. Isadora corrigiu. Não teria conseguido sem você. À noite, depois que os gêmeos dormiram, Isadora sentou-se na pequena varanda. O barulho da cidade era diferente ali, mais vivo. Na mansão, tudo era silencioso demais, controlado demais. Fiz um chá. Alice trouxe 2 xícaras. Lembra da primeira vez que me serviu chá na mansão? A senhora estava tão triste naquela noite. E você me deu força sem saber. Elas ficaram em silêncio, observando as luzes da cidade. Amanhã, começo minha nova vida, Isadora falou. Professora, mãe solteira, moradora de um apartamento simples. E feliz, Alice completou. Sim, Isadora sorriu. Principalmente feliz. Os sons dos gêmeos, dormindo, chegavam suaves pelo monitor de bebê.
Naquele momento, Isadora percebeu que riqueza tinha muitas formas. A sua estava ali, na liberdade de escolher, na paz de ser ela mesma, no amor pelos filhos, na amizade verdadeira. Sabe o que é engraçado? Ela comentou. Sempre achei que precisava da mansão, do status, do dinheiro, mas aqui, nesse apartamento pequeno, me sinto mais rica que nunca. Alice apertou sua mão carinhosamente. O futuro ainda guardava desafios, mas agora Isadora estava pronta para enfrentá-los. Não mais como a esposa submissa de Kim, mas como uma mulher que encontrou sua própria força. Quantas vezes você já sentiu que vivia em uma prisão invisível, cercado por conforto, mas sem paz? Assim como Isadora, talvez você também já tenha se perguntado: vale a pena viver cercado por tudo, mas sem ser visto, sem ser respeitado? Isadora nos mostra que nenhuma riqueza ou aparência pode preencher o vazio de quem é silenciado e desvalorizado. E você? O que tem aceitado em nome de uma vida que parece perfeita, mas não é sua de verdade? Quando Isadora decidiu dar seu primeiro passo, mesmo cheia de medo, ela provou que mudar é possível. Agora eu te pergunto, o que te impede de reescrever sua própria história? Que correntes você precisa romper para se lembrar de quem realmente é? A liberdade, a sua liberdade, começa com uma escolha. E talvez o momento de escolher seja agora. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!